Então, eu sou o professor Guilherme, sou professor dos cursos de Cinema e Design aqui da UFPEL. E já fazem 8 anos que eu ministro aulas aqui, e eu entrei aqui para ministrar aulas para o curso de Cinema quando ele foi fundado, no ano de 2007, né? Em abril de 2007. Então, pude acompanhar todo o percurso dos cursos de cinema até hoje, né? Então, são 8 anos de curso, assim, né? Então, é um percurso bem interessante, assim, para acompanhar tecnologias também, não só em relação ao audiovisual, né? Como isso interfere na nossa prática profissional, né? Com os alunos, mas também no uso dessas tecnologias para ensino e também para as atividades administrativas, acadêmicas, né? Então, nesse período eu fui coordenador 2 vezes, em 2 cursos diferentes. A primeira vez foi no curso de Design, de 2009 a 2011. Depois, no curso de Cinema, de 2012 a 2014. Então, essas 2 experiências de gestão foram muito importantes, assim. A gente implantou alguns pequenos processos que ajudaram bastante os alunos, assim, na vida acadêmica, né? Acho que a coisa mais importante, assim, na verdade é uma coisa muito simples, né? Ela foi feita para apagar incêndio, digamos assim, quer dizer, para você evitar problemas, mas acabou sendo uma solução bacana, que é a possibilidade dos estudantes, por exemplo, corrigirem matrícula à distância, né? Então, é um formulário muito simples, assim, onde o aluno responde, solicita as correções de matrícula por aquele formulário e o colegiado então responde depois para ele, né? Não é uma super tecnologia, mas, por exemplo, isso foi algo que eu percebi ajudar bastante os alunos, assim, por conta da possibilidade de muitos fazerem à distância essa correção. Então, nessa atividade de gestão foi um conhecimento mínimo, assim, não é um super conhecimento, mas mínimo ao ponto de fazer com que esse formulário fosse possível, assim, né? Simplesmente de pegar os dados que o estudante preenche ali e mandar por e-mail. Simplesmente isso. Não é uma tecnologia muito rudimentar, não envolve nenhuma inteligência, digamos assim, além disso, mas no fluxo da atividade se revelou de uma forma muito produtiva, assim, foi muito interessante, né? E, enfim, então isso a coisa de trabalhar com interface já antes de dar aula no mercado, às vezes porque eu gosto bastante também, ajudou bastante nesse sentido, de poder pensar soluções e resolver problemas a partir disso, né? Então foi bem legal. A gente, além desse formulário, a gente fez os sites dos cursos também nessa época, que agora, em 2016, a gente está com um projeto que precisa ser feito, obrigatoriamente, que é você fazer um template do WordPress para os cursos, não só do cinema, mas da UFPEL, né? A gente vai começar pelo cinema, mas isso é um papo que a gente está tendo com o CTI de projetar isso para os outros cursos que quiserem usar essa solução, né? A gente gostaria de fazer um tema, assim, para os cursos usarem que seja mais adequado às necessidades, né? Com base nas experiências que a gente já teve com o cinema, assim, com o design, que foi bem legal, aquela arquitetura de informação que tem ali, né? Falando em ensino presencial, assim, o uso dessas tecnologias mudou muito, evoluiu, torna-se um imperativo, mas também é necessário um certo cuidado, assim, porque, por exemplo, o que faz com que o ensino presencial seja diferente do ensino à distância é justamente um espaço de interação que você tem na aula. Se você tem um espaço de interação de aprendizado rico, presencial, você precisa delegar para as tecnologias as coisas que são burocráticas, objetivas. Quer dizer, eu acho que uma grande coisa que faz com que você utilize tecnologia no ensino presencial é fazer com que o estudante tenha acesso rápido à documentação de aula, né? Não só o plano de ensino, por exemplo, que pode estar sempre disponível em algum lugar, você não precisa imprimir, o aluno pode acessar, enfim, mas também qualquer tipo de combinação com a turma, ordenados, exercícios, prazos, enfim, documentação, material complementar de sala de aula, apresentações que são disponibilizadas, textos de apoio, textos para as disciplinas, quer dizer, o próprio fato de você digitalizar textos na medida do possível, né, ou dispor, na medida do possível do ponto de vista legal, e dispor textos para esses alunos nas interfaces, assim, isso representa para mim uma facilidade de acesso, né? A grande diferença é essa, e também um certo cuidado que, pelo menos eu percebo nesse sentido de você não priorizar mais a interação à distância no ensino presencial. Isso para mim é um erro, assim, eu não gosto de cair nesse erro, no sentido de, bom, eu prefiro conversar com os alunos e ter a minha relação de ensino-aprendizado
prioritariamente presencialmente, quer dizer, não usar esses espaços virtuais para você educar, ou aprender, desenvolver. Prioritariamente é o encontro em sala de aula, né? O aluno pode tirar dúvidas assim por e-mail, pode usar material, enfim, pode comprar, claro que pode, né? E o professor está disponível em relação a isso, né? Mas é pontual, eu acho, né? O que eu percebo é que se você tem uma estrutura que permite ensino presencial, você tem que priorizar esse espaço de interação presencial. Esse é o erro que não se pode cair. Mas isso não quer dizer que você não tenha que integrar essas tecnologias em aula, né? Uma coisa que eu noto também nesse tempo dando aulas é que as disciplinas praticamente não usam papel. Não tem papel. Nada, absolutamente nada, zero. A única coisa de papel, na verdade, é a chamada. Tentando abolir isso, assim. Mas eu sei que existem disciplinas que não tem como fazer isso, absolutamente. Eu sei também que isso deixa as coisas mais rápidas. Mas também é necessário dosar essa rapidez. Então, por exemplo, existem regras para isso. Os alunos me enviam até um prazo e eles têm um prazo para receber esse retorno também. Se os estudantes recebem o retorno e acham assim, o professor, você poderia me avaliar melhor nesse quesito, não há nem problema, é claro, mas isso tem que ser feito presencialmente. Não é nem pelo fato dele pedir isso, mas é pelo fato de eu não ter um momento presencial de encontro com ele, que eu posso explicar para ele melhor as coisas, ou eu posso entender o que ele viu ali, enfim, é isso. Só que o que eu acho é que o ensino, a conversa assim, que acontece no aprendizado, é você falar para o aluno, é você provocar, é você estar lá conversando com ele. Isso é insubstituível, absolutamente insubstituível. E o professor precisa usar as tecnologias, é imperativo no sentido de quase difícil você não usar e-mail, difícil você não usar. A gente tem um sistema COBOL, por exemplo, minimamente lá, difícil você não usar essas coisas, mas ao mesmo tempo o professor precisa entender um pouco o seu papel em relação a isso. Isso não quer dizer que você vá confiar as tecnologias, seu papel de mediador, de docente, quer dizer, o papel do docente, que é uma coisa que é refletida assim nas tecnologias. O papel do docente mudou com as tecnologias, sim, mudou, mas ao mesmo tempo a responsabilidade que ele tem enquanto referência, enquanto puxar o aluno pela mão, assim, trazer para outro lugar, acho que continua mesmo, assim, não tem muita diferença não. E isso é uma coisa essencialmente humana, é difícil, sabe, é pela palavra às vezes que você educa, ou pela palavra e pela experiência, pelo ato, por fazer.